Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Esse é o seu podcast de habilidades e comportamentos empresariais. Nós estamos naquela primeira temporada que você já sabe, uma temporada com 10 episódios para falar apenas de comportamentos que todo profissional, todo empresário de sucesso precisa obter para ter uma carreira maravilhosa. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa para discorrer um tema comigo. O tema é network, relacionamento. E essa pessoa, a gente tem uma conexão maravilhosa, uma pessoa que eu aprendi a gostar, extremamente humana, respira relacionamento em todo momento. Inclusive é necessário, às vezes, eu falar assim, volta aqui, porque quando eu vejo ela já está saindo, se relacionando com outros, e eu estou ali tentando ter uma conversa com ela. É uma cliente, é uma amiga. E aí eu pensei, por que não gravar com essa pessoa que é tão querida, tão maravilhosa e que genuinamente conquistou o meu coração, assim, de uma forma top. É um exemplo. Você é um exemplo de relacionamento. Obrigado por ter topado. Obrigado. Eu que agradeço. Demais. Tá animada? É uma honra estar aqui. Obrigada. Tô animadíssima. Primeiro podcast. Sou usuária demais de podcast, então tá sendo uma experiência maravilhosa. Eu imagino. Toda vez que eu quero falar de podcast com alguém, é sempre com você que eu falo, porque a gente tem os mesmos gostos. Exato. E tudo. Cara, obrigado por ter aceito o convite, tá? Mais uma vez, eu que agradeço. Show de bola. Feliz demais por você estar aqui. Vamos lá? Bora. Conversar um pouquinho sobre isso, que Bora você dar um entende up. bastante. Ó, uma coisa também que você aí de casa precisa saber sobre a Caroline Silveira é que ela é uma pessoa extremamente autoastral. Então, normalize-se durante esse podcast você der muitas risadas. Isso é extremamente normal com ela. Com certeza. Eu só não tô no ramo da comédia porque houve um acidente de percurso aí. Não, brincadeira. Minhas piadas são péssimas. Não, tudo bem. Mas de relacionamento você é boa. Isso, não. Esse aí a gente tá melhorando sempre, né? Tá certo. Maravilha. Carol, isso aí. Convidei você pra gente falar sobre relacionamento, porque já deixei bem claro que desde o início a conexão com você foi bem forte, né? E é bem esse exemplo que eu citei. Muitas das vezes a gente tava ali conversando e eu tinha que te puxar, vamos lá, porque você tava sempre fulano, ciclano, conversando e todo mundo, e enfim. É aquele negócio. Sou bem né? conversadeira. Bastante. E é isso. Então, o que esse relacionamento significa pra você? Além de ser sua vida, né? Eu imagino. Eu acho que a palavra-chave para definir o relacionamento, o networking, né? Que é um assunto que a gente vai falar bastante aqui, que é o relacionamento no trabalho, a importância disso, seria a conexão, né? Que é você se unir com pessoas que têm os mesmos propósitos, os mesmos objetivos que você. Então, Cara, eu acho que legal. relacionamento É isso. dá pra dar uma resumidinha assim. Cara, legal. E já vou começar com um mito aqui, que eu falei a palavra relacionamento, né? Mas, na verdade, o assunto que a gente vai discorrer aqui é mais voltado para o network e tal, porque tem um mito ali, que toda vez que a pessoa escuta a palavra relacionamento, ela sempre volta pro conjugal. E, na verdade, Sim. não é sobre isso, né? Relacionamento, enfim, você tem com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, amigos, enfim. Todos, né? Isso, no Todo geral. mundo que a gente convive, a gente Sim. acaba desenvolvendo algum tipo de relacionamento, né? Com certeza. Aí, Com Só que a gente tem essa... Eu acho que é o signo, né? A simbologia. Todo mundo que pensa em relacionamento já vai lá pro Orkut. Nossa, agora eu fui longe. Relacionamento sério com... Quem teve Orkut aí? É bem isso. Já lembra de algo voltado... E na verdade não é. Então o propósito aqui é a gente realmente falar sobre a importância de ter relacionamentos para você alcançar o sucesso, Exato. seja na empresa ou na sua carreira, né, profissional e tal. Então esse já é um mito que a gente já vai tirar logo no início. Pra você que começou a assistir, a gente saber que daqui pra frente a gente vai discorrer sobre o relacionamento dentro das empresas, né? E um outro mito aqui também que eu já quero tirar é que o network não é troca de cartão, né? Quando a gente fala de relacionamento network, a pessoa já leva sempre pra aquele evento. Você imagina aí, coloca na sua cabeça um evento, um monte de empresários, empreendedores, enfim, profissionais ali. E aí eles conversam entre si, no final eles trocam o cartão e vão embora. E na verdade é muito mais que isso, que é algo que a gente também vai discorrer. Com certeza. E já para introduzir esse assunto, você falou que relacionamento é a conexão entre indivíduos por um objetivo maior.
Cara, isso é perfeito. Eu acho que você resumiu e a gente já pode terminar o podcast agora. Isso, fechou. Era isso, nossa. Era só isso, era esse o recado, tchau. Efetivo, vocês entenderam? Não, mas é porque quando a gente entende o poder disso, o poder dessa frase, né? Se você colocar ela, assim, pegar essa frase e dissolver ela de certa forma, tentar entender mesmo cada palavra dela, cara, é extremamente poderosa, porque é a conexão, ou seja, você precisa se conectar com alguém, com certeza, né? Entre indivíduos, mas que tem a ver com o seu propósito, com o seu objetivo, senão não faz sentido ter essa relação, né? E aí entra a parte da maturidade, do individualismo, enfim. Exatamente. Tanto porque a gente chegou como raça humana até aqui por conta do egoísmo, né? Perfeito. Mas, só sendo egoísta, a gente não vai longe. Eu gosto de fazer a analogia da caixa de lápis. Perfeito, manda ver. Um lápis, você quebra facilmente. Agora, pega uma caixa com 24 lápis e tenta quebrar todos. Então, quando você acaba conectando com outras pessoas, você se torna mais forte. Porque é uma coisa que a gente fala bastante até nas nossas reuniões, é a da mente mestra. Sim. Uma mente, outra mente. A mente que nós geramos aqui, entre nós, seria a mente mestra, né? Uhum. Então, essa conexão, esse relacionamento que a gente tá criando, acaba criando um terceiro ser, vamos dizer assim, mais ou menos que isso. é o campo das ideias, né? Sim. Então, uma ideia complementa a outra e acaba que você consegue tirar do imaginário com a força também da outra pessoa, né? Então, eu acho que força também é uma palavra bem importante. Eu acho que nesse mundo, né? Relacionamento e a fortaleza ali é muito importante. Show. Não, é isso, porque, cara, que nem você falou, nas reuniões que a gente tem, e aí eu lembro, assim, de... O mínimo que a gente já teve de uma reunião, Carol, foi 3 horas. Não, O foi mínimo. 4. Não, mínimo. O máximo foi 5h30. 5h30. Eu já tava achando que era mesmo. Não. A gente o mínimo conversa foi 3. pouco, hein? O mínimo foi 3. A gente nunca fez uma reunião com menos de 3 horas. Verdade. Inclusive, no carro, a gente teve que falar assim... Vamos parar, que daqui a pouco... Vamos focar, volta. Né, a gente faz o podcast aqui, chega lá, não tem nada pra conversar. Né? E aí, você até falou, não, a gente sempre tem o que conversar. Mas é isso, Sim. o relacionamento, ele vai um pouco além só da conversa, né? A gente pode fazer uma analogia aqui com o conjugal mesmo. Vamos lá. Se você tem aí um parceiro, uma parceira, um esposo e tal, e você só conversa, não é o suficiente. Precisa ter trocas. Precisa ter a honra. Precisa ter o respeito, o companheirismo. Total. E a conexão, né? Porque conversar mesmo, você conversa com qualquer pessoa. Mas a conexão com o indivíduo é algo assim... eu acho que um pouco individual, né? Sim. Enfim. Então, é poderoso isso, né? Mas como a gente faz para ter esse relacionamento? O que a gente precisa? Quais são as técnicas? O que a gente precisa fazer, ter? Enfim, essa que é a pergunta que fica, né? Bom, na minha experiência, você falou do conjugal. Uhum. A doação. É você também aprender a ceder. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. A partir do momento que eu consegui, porque eu era uma pessoa muito... Eu sou dona da verdade. Uhum. Que eu comecei a desconstruir isso e aceitar a sugestão. E ceder também em alguns momentos onde aquilo era inegociável para mim. Certo. Muda tudo. A pessoa... A outra pessoa do relacionamento se sente vista. Na minha concepção, ela se sente vista. Então, acho que é muito importante essa troca também. Você saber aonde que você também pode doar ali, né? Aquele Show. Aquele momento ou alguma decisão. Ou até Eu acho mesmo muito algo, importante. né? Com certeza. Presente mesmo, alguma coisa. Com certeza. Porque daí entra na parte que... Qual é a linguagem da pessoa, né? Como Aí é entra difícil, na parte hein? da linguagem da pessoa. Desvendar. Porque tem pessoas que é do afeto, tem pessoas que é das palavras, tem pessoas que é do presente mesmo. Tem gente que gosta de receber presente. Então, a doação é justamente isso que você falou. É uma das chaves, é um dos pilares do relacionamento, né? Na minha visão. Porque você precisa sim se doar. Doar o quê? Doar seu tempo, né? Às vezes a pessoa só quer conversar e você precisa doar os seus ouvidos, né? Exato. Você precisa doar ali... tem gente que já tem a linguagem do presente mesmo. Então, você precisa fazer um investimento e doar algo para essa pessoa. Certeza.
Tem gente que já é do afeto, então você precisa ser afetuoso, enfim. Então, é identificar a linguagem da pessoa com quem você quer se relacionar e fazer essa doação. E, novamente, quando a gente fala de identificar a linguagem da pessoa com quem você quer se relacionar, eu não estou falando da pessoa com quem você quer casar, ter um relacionamento conjugal, mas do geral. E pegando ali um empresário e um colaborador, certo? O proprietário e o colaborador. O proprietário, ele precisa passar a cultura, as regras da empresa, certo? Para o colaborador, só que ele só consegue fazer isso se for na linguagem do colaborador. Sim. Incentivar o colaborador da mesma forma. Ele só consegue fazer isso se for usando aquilo que é, de fato, incentivo para um colaborador. Né? Entender o outro, né? Entender o outro, é isso aí. Exato. Como, por exemplo, eu tenho um exemplo claro disso, de uma empresa que eu presto consultoria, e esses dias nós tivemos uma reunião com a equipe dessa empresa lá, e tem um funcionário que ele faz questão, a troca dele, a linguagem dele, não é dinheiro. O que ele quer não é dinheiro. Ele já gosta de ter acessos, de ter algumas regalias. Então, por exemplo, ele fala assim, não, eu trabalho a hora que você quiser, eu faço o que você quiser, só que assim, quando tiver determinada coisa, eu quero sair para fazer. Quando eu tiver determinados compromissos, eu não quero ter o compromisso de vir aqui, você precisa me liberar. E para o empresário, tudo bem, né? Já nessa mesma equipe, outros funcionários já prezam mais pela linguagem do investimento, do valor, do retorno, né? Então, tudo bem, eu trabalho na hora que você quiser, mas eu quero receber por isso. Faz-me rir. Né? Faz-me rir, é isso aí. Então, e aí esse empresário, ele falou, tudo bem, ok. Qual que é a questão ali? Ele não tá errado, ele tá agindo de acordo com a linguagem da pessoa com quem ele tá se relacionando, que no caso é o colaborador dele. Vamos voltar no podcast passado? Opa! A flexibilidade do bambu. Ó, Jaque, viu? Eu assisti. É isso aí. Exatamente, ser flexível, né? Você também entender a necessidade do outro para você poder adequar, para fazer mais fácil para ele também, porque voltamos no começo. É a conexão para um objetivo em comum. É isso aí. Então, se só fica bom para ti, não tá bom, então. Então não é um relacionamento. Exatamente. É como se fosse uma via de mão dupla. Exato. Perfeito. Do que é unilateral, não vai para frente. Perfeito. Quando a gente fala do poder de um relacionamento, né? Do poder de se relacionar com pessoas, eu me lembro até mesmo da tua história. Você vem de uma família... Quer dizer, os seus pais são influentes lá na sua cidade, né, Santa Catarina, mas você está também numa família extremamente influente ali em Colorado, né? Você está fazendo parte de uma família que tem muita influência. E, cara, é incrível, porque para você ver, hoje o sobrenome é conhecido, certo? Você chega em alguns cantos de Colorado, você fala o sobrenome, a pessoa, né, é conhecido. É o poder do sobrenome. Só que esse sobrenome só tem poder porque alguém fez um relacionamento muito bem feito. Opa, com certeza. Eu tenho muito orgulho de falar deles, né? Mas aí que a gente vê a importância das nossas atitudes, do que a gente dá pro mundo, né, de volta. Não é só o que eu ganho com isso. Eu faço isso, mas para um ganho maior, né? E é o relacionamento. O relacionamento é isso, sem dúvida. É isso aí mesmo. Você se doa... não que você espera algo em troca. Não é essa a ideia. Eu vou fazer isso porque fulano vai fazer pra mim. Não. Tem que ser genuíno. Tem que ser algo genuíno. Sempre. Né? Mas é sempre assim. No final, a recompensa é maior. Porque, cara, é simples. Você planta, você colhe. Você doa, você recebe. Pronto. É a lei da vida. É isso. Exato. Né? E ser intencional também, né? E isso tem que haver muito intencionalidade. Muito né? importante. Se você... não sei nem como expressar direito isso, mas você saber que aquela pessoa precisa daquilo e você ir lá e fazer aquilo pela pessoa. Então... Como José. José do Egito, opa! É isso aí. É isso aí. É muito importante. Bom, ele é um exemplo de relacionamento que eu acredito que na Bíblia... Bom, eu sou suspeita a falar porque é uma das minhas histórias da Bíblia favorita, né? E na Bíblia tem um monte de coisa para empresário, né? Sim, nó. É o livro mais antigo, mais vendido, não é à toa. Não é? Verdade. Mas eu acho muito interessante essa história do José, já que você falou disso. Agora fala José do Egito 3 vezes, quero ver.
José do Egito, José do Egito, José do Egito. Eu não dou conta, é meu trava-língua, sem dúvida. Confesso que eu travei. Teve um corte aqui, o Eduardo me ajudou. Mentira. Mas, enfim, a história dele é muito interessante, justamente por isso, né? Porque devido ao relacionamento do pai dele com ele, pelo favoritismo ali, e a falta de amadurecimento, que eu também acho um item elementar. Primordial. Eu acho que se não tem amadurecimento, não tem relacionamento. Não tem relacionamento. Por falta disso, Uhum. ele não saber se posicionar com os irmãos, eles fizeram o que fizeram, né? Acabou sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos, jogado no poço, toda aquela história que a gente já conhece, né? Inclusive, tem um filme da Disney bem bom pra assistir, que eu assisto sempre com meu filho, ó, recomendo. Qual que é o nome? É José do Egito. Ah, tá. É José do Egito? Mas, enfim, gente, é o da Disney, do Show. José do Egito, é bem bom. Mas, enfim, conta a história dele e aí mostra que, por conta daquele relacionamento negativo que ele estava tendo com os irmãos, o ciúme tomou conta e ele se colocou numa Sim. situação que muitas pessoas, nós réis mortais, a gente ficaria totalmente desolado, né? Com certeza. De estar lá como escravo, mas ele sempre teve, mais uma vez, agora voltamos no podcast passado, a mentalidade de sucesso. Cara, é isso. Você vê como todos os exemplos estão lá. E tá tudo conectado, Tudo né? conectado. Não é à toa, pessoal, não é à toa. Vocês podem ver que todos os episódios, desde o primeiro, nós estamos no 5º, desde o primeiro até agora, o 5º, todos estão conectados. E todos os outros que vão vir, vai puxar. É por isso que é um podcast voltado para quem quer ser o melhor profissional, empreendedor, profissional da área. Continue. Exato. Gente, assistam que tá bem bom Pausa. mesmo. Essa temporada aí tá ótima. Eu sou um... Uma chamada de ação. Isso. A chamada de ação é importante. Isso aí. Mas eu tava na parte que ele estava já como escravo, né? Aham. Então, mas mesmo tendo a mentalidade de sucesso, ele sabia o momento de usar as habilidades dele e ele conseguiu, por relacionamento, trabalhar com o faraó, né? E aí acabou livrando o Egito da miséria e salvou os irmãos que não moravam no Egito, acabaram indo para o Egito porque é só vocês pesquisarem sobre a história de José do Egito, viu? Que é a trava-língua, que vocês vão entender o porquê que eles acabaram tendo que ir para o Egito. Mas, mais uma vez, o relacionamento aí, né? Ele provou que ele era uma pessoa honrada, que é outro atributo Sim. que eu acredito que no relacionamento é vital. Que mesmo os irmãos tendo feito o que fizeram com ele ainda assim os salvou da fome. Honrou. E é por isso que eu puxei essa história, porque é a intencionalidade, né? Total. Ele foi intencional. Não era só porque era família, né? Porque família por família, a família dele jogou ele no poço, né? Mas era o fato também... Tá certo que ali tá envolvido muito mais coisa, né? Tinha fé, tinha um propósito de Deus pra vida dele, né? Que o propósito de Deus é algo que a gente não controla. Exato. Apenas Deus. Mas, assim... às vezes Deus tem um propósito para a vida de uma pessoa, só que essa pessoa não tem a mentalidade que deve ter para passar por aquele processo, por aquele desafio. A pessoa não tem relacionamento com outras pessoas, uma comunicação, enfim, falta fatores que ajudem ela a passar pelo propósito de Deus também, né? Porque é aquilo, Deus tem um propósito para cada um de nós, só que nós estamos vivendo o propósito dele. Então, José, sim, foi a história que Deus colocou para ele? Foi, só que ele também viveu essa história. E viveu muito bem, porque no momento que ele caiu no poço, ele tinha duas ideias aqui, duas opções. Se vitimizar, ser uma pessoa que, me jogaram no poço, eu vou morrer aqui, eu sou um fracassado, né? Que daí entra ali a mentalidade de sucesso, ou fazer disso um degrau, para depois ele ser o governador do Egito e salvar a pessoa que jogou ele no poço. Exato. Que é a intencionalidade, é o relacionamento. E você tocou num ponto que, pra ser sincera, eu nunca tinha pensado antes. Ele só chegou a ser governador porque ele teve um bom relacionamento com o faraó. Total. Né? Não, começou pela cadeia, eu não sei como chamava, né, lá na época, mas vamos chamar de cadeia. Mas ele tinha um bom relacionamento, tanto que lá onde ele ficou, ele era o líder. Sim. Ele sempre tinha essa tendência de liderar onde quer que ele estivesse. Sim. E isso é muito importante, né, porque o líder, ele é
muito bom em relacionamento. Tem que ser. Senão Quem ele se não faz desenvolve sentido. como líder. Não faz sentido. Até porque líder não é uma cadeira. Ele é uma posição, ele é uma palavra. Guiamento. Ele é o jeito, né? É o jeito. É quem guia, né? Eu acho que liderança é relacionamento e relacionamento não é só liderança, tem muito mais que isso, né? Mas esse ponto que você tocou de José é importante, porque, pô, e José não estava isento dos desafios, muito pelo contrário, ele foi jogado no poço, ele foi vendido, depois ele teve um probleminha com a esposa de um deles Potifar. lá, de Potifar, Na verdade, ele não teve um problema, né? A mulher que teve um problema com ele, né? Colocou ele numa situação meio complicada, mas mesmo assim, a influência, o relacionamento que ele tinha, né? Ele conseguiu, e também é aquilo, propósito, influência, relacionamento, conseguiu levar ele de volta pro caminho para cumprir o propósito. E nesse caso com Potifar, inclusive, ele não foi morto porque na época, esse tipo de delito que ele tinha sido acusado pela mulher de Potifar era a morte. Só que como Potifar sabia da conduta da mulher e não queria, eu acredito que na época a questão da vergonha também, né? E também Ele acabou mandando ele pra cadeia como uma... Tipo assim, eu sei que você tá certo, mas eu não posso dizer que você tá certo. E Tipo também isso. tem a questão de que José era muito próximo do rei, né? O rei chamava ele pra desvendar alguns sonhos, algumas coisas que ele, né? Então ele era muito próximo. Então ele ou seja, é aquele negócio de ser intencional, andar com pessoas, com determinadas pessoas, né? E aí você tem acesso a coisas que outras pessoas não têm, né? O relacionamento aqui, Carol, a gente já falou sobre... Cara, a gente já falou aqui sobre honrar, sobre intencionalidade, amadurecimento, enfim, a gente já deixou diversos ganchos aqui, coisas que as pessoas precisam desenvolver para ter relacionamento com as pessoas. Mas a questão também é que o fato é que vocês têm que se relacionar apenas... Quando a gente fala assim, network, relacionamento, as pessoas, uau, beleza, vou na esquina, vou cumprimentar fulano, vou entregar meu cartão, vou cultivar esse relacionamento com a pessoa e tá tudo certo. Cara, mas não é só isso. Se ela não estiver de acordo com o seu propósito, com o seu objetivo, não faz sentido. E nesse exemplo que você trouxe de José, acredito sim que você esteja certo no seu ponto de vista quando você fala que Potifar teve vergonha de mandar matar por conta que era a mulher dele. Só que também ele tinha influência de um dos maiores ali, do maior ali, que era o rei, né? O faraó, né? Então, poxa, não é fácil você atacar, atingir uma pessoa que está acima de você, ou que anda com alguém que está acima de você. Então, o poder do relacionamento é isso. Você tem que ter honra, amadurecimento, intencionalidade, para você se aproximar de pessoas, mas qualquer pessoa, não, da pessoa certa. Da pessoa correta que vai contribuir para o teu propósito. Exato. Esses dias eu tava ouvindo uma palestra e o palestrante falava assim, não lamente as pessoas que já foram. Os amigos que você não tem tanto contato mais. Ou deixou de falar, porque Deus sabe tudo que Ele faz na vida da gente. Então, aquelas pessoas que você não tem mais contato, tem um motivo. Com certeza. Agradeça as que chegam na sua vida, porque Deus faz tudo com propósito. E essas sim tem algo para te ensinar, né? Essas pessoas que estão na nossa vida hoje têm algo para nos ensinar. E que se alinham também. Quando você percebe que elas se alinham com os seus objetivos, que tem uma mentalidade semelhante, que agrega na conversa, que você consegue fazer um podcast junto. Cara, é bem isso. É bem Exato. isso. Porque, bom, a gente pensa assim, a pessoa saiu da minha vida, nossa, e agora? Só que eu costumo dizer que a gente aprende sempre. A gente aprende todo santo dia, com qualquer pessoa. Outro dia eu estive numa situação onde uma pessoa falou pra mim assim, não, eu só aprendo com fulano de tal. E me citou um nome. Eu falei, cara, que erro, né? Porque você pode aprender com qualquer pessoa, literalmente com qualquer pessoa que está ativa na tua vida hoje.
Sim. Você aprende o que fazer, nossa, que legal a conduta da Carol, quero ser igual, ou você aprende o que não fazer, caramba, olha só aonde a conduta da Carol levou ela, não quero fazer igual. Mas você aprende. Numa conversa com a pessoa, hoje eu aprendi sobre a história de José de um ponto de vista diferente que eu nunca havia pensado. Né? Daqui pro final do podcast, nós vamos aprender mais ainda. Então, no final das contas, você sempre aprende. Mas se você não se põe na situação de aprender, se você acha que não é bom o suficiente para aprender, então, cara, a gente sempre você tem não é bom que o suficiente aprender. para se relacionar. Exato. Volta lá pra frase, né? Só sei que nada sei. A hora que você... Porque a gente, saindo da adolescência ali, Jesus amado, né? Adolescente, sabe tudo. Sabe tudo Sabe e ao mesmo tudo. tempo Nossa, tá apanhando é na o que vida. eu te falei, eu era a dona da verdade. E a partir do momento que eu me libertei deste meu atributo, dessa minha... Eu ia dizer qualidade, mas eu acho que era um pouquinho mais de defeito. Sim. Mas a partir do momento que você se desvencilha disso, abre tanta porta. Dizer, nossa, eu não sei o que é isso. É tão bom porque você abre porta para descobrir novas coisas, para novos relacionamentos. Descobrir até coisas que você nem sabia que você tinha que gostaria. Que você ia gostar. Sim, sim. Concordo. Né? Concordo. Então, eu acho que questão de aprendizado também, aprender a entender a necessidade da outra pessoa. É isso aí. Você parar de ser o dono da verdade, falar, e aprender a ouvir. Daí volta lá na empatia, né? Você aprende a ouvir e aprende a identificar o que o outro... Não o que ele quer, o que você quer que o outro faça por você, mas o que ele quer que faça por ele. Sim. Eu acho que é uma coisa muito importante no dia a dia, assim. Porque tem essa questão do, você tem que ser empático. Aí você fala assim, beleza, mas o que é empático? Aí a pessoa fala assim, é você fazer pelo outro o que você gostaria que te fizesse. E aí tem uma analogia que você me falou e que eu adorei. Quer fazer? A do suco de maracujá. Isso, fala aí. Vamos dizer que eu tenho alergia a suco de maracujá, mas você gosta muito de suco de maracujá. Aí você vai fazer alguma coisa pra me agradar, pensando no que gostaria que você fizesse pra ti. Aham. Então você vai fazer pro outro o que você gostaria que fizesse pra ti. Daí você vai lá e faz um suco de maracujá pra mim. Só que você não pode. Só que eu não posso. Eu sou alérgica, eu gosto de suco de morango. Sim. Então, o que eu gostaria... E que se você tivesse observado um pouquinho, você logo descobriria. Ou se tivesse perguntado, às vezes. A assertividade é tão importante também. Você ter uma comunicação direta e especialmente respeitosa com a pessoa. Claro. Você já identifica ali nessa conversa, nesse diálogo. Sim. Diálogo, outro ponto. Outro ponto. Carol, mas é bem isso. Eu acho que tem duas coisas aí nessa história. Porque, assim, o ser empático é você fazer o que gostaria que fizesse pra você... Espera, mas a ação, não o feito mesmo. Por exemplo, assim, eu gostaria que alguém entendesse o que eu gosto. Eu gostaria que alguém entendesse o que eu gosto e fizesse por mim. Ou seja, você está se doando, certo? Você está doando. Então, se você gosta, se você quer que alguém se doa pra você, você se doa pra pessoa. Isso é ser empático, certo? Agora, a intencionalidade entra em que parte? Na parte que eu gosto de suco de maracujá, mas a Carol não. Então, eu vou me doar pra Carol e vou doar também um suco pra ela, mas um suco de morango, porque eu gosto de maracujá, ela não. Exato. Então, é essa questão. Por isso que a empatia, a intencionalidade... A honra, ela tá ali tudo conjugada dentro do relacionamento. Porque é você entender o que o outro gosta, né? O que é se relacionar no mundo empresarial? Como você se relaciona com as pessoas no mundo empresarial? Com seu chefe, com seus colaboradores? É justamente isso, falar a linguagem deles. A gente falou isso lá em comunicação, né? E... a pessoa, para ter uma comunicação, ela tem que saber se relacionar. A pessoa, para se relacionar, é primordial que ela tenha uma ótima comunicação. De que sentido? Que ela fale aquilo, que ela passe a mensagem dela, mas da forma correta para esse público que está escutando,
né? Então, aí é que tá a intencionalidade. E a empatia tá no quê? Quando você vai criar um relacionamento, quando você vai fazer network, né? Que é o que o povo chama, costuma falar, é você falar, caramba, eu vou nesse evento, vou me relacionar com as pessoas. A empatia tem muito dos gatilhos, né? Você vai fazer um favor porque a pessoa vai te dever um favor, entre aspas, né? É bem entre aspas isso, porque falando parece que é um negócio absurdo, mas isso acontece muito no mundo empresarial. E é isso, assim, você se doar para essa pessoa sem nada em troca, genuíno. Se doar para que essa pessoa, de certa forma, também se doe para você. E ali vocês estão começando um relacionamento. Então, a empatia houve nesse ponto, no ponto que você se doou e a pessoa também se doa. Agora, a forma como você se doou é falar a linguagem dessa pessoa com quem você está se relacionando. Exato. Né? Então, se a pessoa é linguagem de presente, você vai dar um presente. Se a pessoa é linguagem de afeto, você, né, de alguma forma vai... Enfim, afeto eu acho que é mais pro conjugal, sei lá. É que são algumas maneiras de afeto, Sim, mas... sim. É, porque eu penso assim, no mundo empresarial já é mais estranho, né? Você falar uma linguagem como essa. Então, acho que seria mais a do presente, a do tempo de qualidade. Tem pessoas que gostam de falar, né? E aí, como se relacionar com pessoas do seu nicho, como se relacionar com pessoas daí da tua empresa, com seus colaboradores e tal, é o quê? Além de você ter intenção em passar essa mensagem, você também olhar para a situação e, além dessa doação, é você olhar para essa situação e trazer um objetivo, né? Assim, ter um objetivo daquilo acontecer. Não de forma assim... parece que tudo é toma lá da cá, né? Toma lá da cá. Só que tem pessoas que você não precisa ter um relacionamento, como é que eu posso dizer? De troca. Mas é o fato de você conseguir se relacionar. Por exemplo... Você ia falar alguma coisa? Não. Só. Mas, por exemplo, eu e você, nós temos um relacionamento bacana. Você é minha cliente, eu, né, sou sua cliente também, já desde agora. E a gente conversa muito, a gente tem essa troca de informações, certo? Mas se amanhã ou depois os nossos contratos se acabarem, a gente ainda tem um relacionamento e a gente precisa cultivar isso. Então, às vezes, o objetivo também é só manter esse relacionamento ativo. Sim. Né? Sim. É o que hoje o digital dá uma esfriada, né? Eu sou muito velha guarda. É isso. Eu gosto de ir na casa das pessoas tomar café sem avisar ainda. Você sabe, né? Que às vezes eu chego lá. Eu tenho histórias disso. Eu acho que esse contato é muito importante também. Perfeito. Pessoalmente. Perfeito. Que hoje as pessoas estão muito... vamos fazer uma live? Não, cara, vamos tomar um café. Às vezes é muito mais efetivo pessoalmente tem muito mais poder, eu acho. Cara, aqui, perfeito. não. O online é muito importante. O online quebra barreiras. Sim. Mas a conexão que você tem pessoalmente, eu sou suspeita, sou velha guarda. Você é velha guarda. Ô, Carol, e você respira relacionamento. Eu falei isso lá na apresentação. Eu acho que você nem percebe, assim, às vezes. Porque, por exemplo, você está empreendendo agora, você está abrindo uma empresa agora. E, cara, a gente está fazendo o seu planejamento estratégico junto, né? Então, eu sei tudo da empresa. E quando eu olho para a cultura da empresa, a única coisa que eu vejo é relacionamento. O teu empreendimento, ele é totalmente voltado para isso. Tanto que você está em um nicho diferente ali para sua região, né? Você está inovando ali na sua região com esse nicho. No entanto, você falou assim, não, eu quero cadeira aqui, eu quero um balcão aqui que as pessoas sentam aqui e conversam com o barman. Ou seja, você respira isso e é o que você quer, né? E aí, muitas das vezes, e isso é tão seu, que, assim, você aprende no dia a dia, automaticamente, essa é a palavra, você consegue entender qual é a linguagem da pessoa com quem você está se relacionando e você age de acordo com ela. Por exemplo, eu também sou mais do físico, do presencial.
né? Então eu gosto de, vamos marcar uma reunião, vamos tomar um café? A pessoa, não, mas eu moro a 70 km, não tem problema, a gente vai, toma um café e tal, né? Mesmo que sem compromisso nenhum, porque eu não sou muito online, eu só faço se for realmente algo assim que tem que fazer, eu tô falando de reunião, de contato mesmo. E você percebeu isso. Tanto que no dia que você foi me fazer um pagamento, você sacou o dinheiro. Isso foi algo que eu falei assim, mas que saca dinheiro, né? Chegou lá com um pacote, assim. Um malote. E um malote. De negócios. Chegou lá com um malote, assim, jogou em cima da mesa. Eu falei, Carol, quem que saca dinheiro em pleno século XXI? Você, não, eu queria vir aqui tomar um café. E você sentou lá, a gente tomou um café, né? Então, assim, não pelo dinheiro, não pela ação. Você poderia ter ido lá tomar café, mas você... É tanto disso, né? E isso é tão automático pra você que você, não, eu vou lá. Não, era pra ficar 2 minutos, né? Era pra deixar e voltar, né? Mas daí você sabe que acabou que eu participei da reunião da outra pessoa que tava lá. Que era... minha arquiteta. Sua arquiteta. Viu? A consultoria aqui é boa, ó. Vocês já estão vendo que os empresários de Colorado estão se mexendo aqui com essa consultora. É isso aí. E aí a gente, lá, o arquiteto, você não, já participou da reunião Já. e tal. Enfim, e aí eu falo assim, fazendo lá esses dias, mexendo lá no seu diagnóstico, na análise da sua empresa, eu falei, caramba, ela é totalmente relacionamento, cara. Eu não tinha me dado conta disso. E Não, sabe que agora, que não, você falando, é automático pra você. todos os meus trabalhos são 110% relacionamento. Todos os empregos que eu já tive até hoje, sempre nesse caminho de people's person, né? Eu definitivamente sou uma pessoa do público, assim. Eu gosto muito, muito de conversar, contar história, então... Jesus amado, eu fico contando uma história 30 minutos. Então, até você falar agora, eu não tinha me dado conta. Você acredita? Eu tenho certeza que não, porque pra você é muito genuíno. E é isso, cara. Se não for genuíno, não funciona. O network, ele precisa funcionar, ele só funciona, na verdade, de uma forma genuína. Com honra e intencionalidade. Não tem outras formas disso acontecer, né? Você doa, você tem que se doar pra pessoa. A pessoa fala assim, beleza, mas como que faz network? Cara, se doa. Se doa, faça. Né? Enfim, recentemente eu fiz uma aposta, né? E perdi a aposta, tive que pagar um café da manhã pra um colega. E assim, cara, que legal. Eu posso dizer, não sei se a recíproca é verdadeira, mas eu posso dizer que eu estou cultivando um relacionamento com esse meu parceiro. Com esse indivíduo? Com esse indivíduo, né? Ele tá aqui, gente. É por isso que eu tô falando dele dessa forma. É o nosso gravador, é o proprietário do podcast aqui, o dono. CEO. Isso, o é CEO. ele que comanda tudo aqui, o Eduardo. Fiz uma aposta com o Eduardo e perdi, né? Não vai contar qual foi a aposta? Gente, eu tenho certeza que ele sente vergonha dessa aposta também, porque eu e o Eduardo disputando se o time... qual dos times ia ganhar, o dele ou o meu. Aí tá aqui o parênteses. Ele torce pro Santos, rebaixado, e eu torço pro Corinthians, que só perde. Quase foi rebaixado também. Então era uma aposta boa, mas ao mesmo tempo vergonhosa, né? Não tá fácil. Não tá tava fácil ser vocês. E obviamente que eu perdi, porque se você quer ver o meu time perder, você tem que falar pra mim torcer pra ele. É sempre Eita, assim, pega. eu sou pé frio pro meu time. Eu já sabia, eu entrei na aposta, eu fiz uma pressão psicológica no Eduardo, falando que eu ia ganhar, mas já entrei sabendo que eu ia perder, porque toda vez que eu torço, eu perco. Você tava com vontade de tomar um cafezinho. Eu queria tirar alguma coisa dele. Mas enfim, eu perdi a aposta e paguei. Mas assim, qual é a questão? Um relacionamento, a gente consegue conversar. Antes era tão formal. Oi, Eduardo, boa tarde. Você pode fazer isso, por Robozinho. favor? Né? De Hoje, robozinho já tá fala cheio, assim, né? seu santista, não sei o quê. Né? Mas, enfim, eu falo a linguagem dele, ele consegue falar a minha e a gente está cultivando um relacionamento. As pessoas, nossa, que legal, onde você grava? Putz, eu já tenho um contato na minha agenda que eu passo para as pessoas, porque é um ótimo profissional, é um profissional que nessa área é um profissional de sucesso, entendeu? E que eu estou cultivando um relacionamento. E esse vai ser o corte que ele vai usar pra colocar lá, ó. Cadê o joinha? O bom do Eduardo é isso. Você fala alguma coisa, ele só faz assim, ó. Só assim. E vambora. Ai, adoro. Mas, Carol, você nem percebeu por conta disso. Você respira isso. E aí, como eu tava dizendo, você tava lá fazendo a sua... Ou mexendo lá no diagnóstico da sua empresa esses dias. E eu falei, cara...
A cultura da empresa da Carol é relacionamento. Porque você já falou que você quer essa hierarquia, né? Você, para os seus colaboradores, você quer essa hierarquia de passar esse relacionamento deles com o público, que eles têm que se relacionar com o público de uma forma do mesmo jeito Acolhedor. que você se relaciona, né? Acolhedor e tudo mais, simpatia. E aí eu tive um insight naquela hora. A gente já tinha combinado de gravar o podcast, eu estava ali fazendo seu diagnóstico e eu tive um insight, falei, caramba, é isso. Ela é mesmo. Né? Eu falei, putz. E, cara, olha que legal. Cultura, na minha concepção, network e cultura tem muita coisa a ver. Por quê? Cultura Total. é o quê? É padrão, é ações que tem um padrão, né? Mas o cultivo, o próprio nome já fala, cultura, agricultura, você cultivar, né? Então, a cultura da empresa é o quê? Você ter um padrão. Qual que é o padrão do Empório Caterina? É simpatia, é acolhimento, é relacionamento. Esse é o padrão. Todos lá, parceiros, fornecedores, clientes, colaboradores, inclusive a equipe lá de gestão, que é você, os seus gerentes e tudo mais, eles precisam ter essa cultura muito certa na cabeça deles, que é esse padrão. O alinhamento seu mesmo, né? Isso. Mais uma vez, conexão em prol de um objetivo em comum. É isso. Esse é o padrão. E o cultivo é você fazer isso tantas vezes que vira um hábito. Então, as pessoas vão passar a conhecer o empreendimento, a Carol, a empresa, a equipe como pessoas simpáticas, como pessoas de relacionamento, porque esse é o padrão, mas você cultivou isso, certo? E network, por sua vez, é uma rede, né, de relacionamentos, de contatos. Pensa assim que é como se fosse algo interligado, né? Uma você, teia. Tanto isso, que teia, net isso mesmo. é rede. Isso. Sabia? Sim. Rede de contatos, de relacionamento, né? O work, trabalho. Então, ali é uma rede de relacionamento, de contato e tal. E você tem que pensar como se fosse uma teia mesmo, que é o quê? Você tá ali no centro, né? E todos os contatos estão ligados, conectados, né? Então, é literalmente uma rede. Porém, por que eu falei que tem a ver com cultura pra mim? Porém, para você ter uma rede de relacionamento completa, cheia, cada vez maior, você precisa cultivar. E tem que ter padrão. Qual que é o padrão? Honrar. Intencionalidade, honra, mas também cultivar. Você ter o E bem hoje uma crise de tosse aqui, ó. Agora foi. Não, mas com certeza, Cássia, isso que você falou é muito importante. E eu tinha tido um insight e agora eu perdi, porque a tosse veio. Mas é isso aí. Acontece. Mas você vê, né? Tipo, tem muito a ver com a cultura. Porque no network, assim como na cultura da empresa, você precisa cultivar. Você precisa cultivar. É um padrão. Lembrei do insight. Por favor. Lembrei do insight. Se não tiver claro pro colaborador, perfeito, cara, como que ele vai se manter ali na empresa? Se ele não tiver um norte. Se a assertividade não for boa, como que ele vai saber o que ele está fazendo ali? Por que ele está fazendo aquilo ali? Então, essa teia, ela tem que estar, inclusive, muito colorida. Que fique bem visível o que é para ser feito na empresa e como e por quê. Sim. Né? Deixar os padrões claros é ótimo, cara. Isso é perfeito, porque como que a pessoa vai fazer algo que ela não sabe o que ela tem que fazer? Ou de que forma? E é sempre importante lembrar que o exemplo vem de cima para baixo, né? Por exemplo, suponhamos, numa hipótese aqui, tá? Que a Carol não é uma pessoa de relacionamento. Ela é uma pessoa fechada. Fechadona. Que trata os clientes, e tal. Como que você vai... Aí você tá contratando um colaborador e você fala pra ele assim, você precisa ter relacionamento. Você precisa ser simpático. Você precisa fazer isso, fazer não sei o quê. Nananana. Beleza. O colaborador começa amanhã na tua empresa. Aí ele tá lá, do seu lado, aprendendo com você, entra um cliente e fala assim, não tem. Não tem um bom dia, não tem boa tarde. Ele aprendeu isso. Uai, qual que é o exemplo? A cultura não tá clara. Todo mundo... Teve um episódio... Ó, eu tô falando de muitos episódios. O da Lisandra falava sobre a neuroplasticidade. A repetição. Todo mundo aprende por repetição. Então, se você não estabelecer
um guia adequado da maneira que você deseja que a cultura da sua empresa seja vista pelos outros, como que você vai poder cobrar? Cara, né? Perfeito. Então, você precisa ser aquilo, né? É isso. Porque, ó, você mesmo falou, é repetição. E o cultivo é isso. Uhum. E pra você ver como tem muito a ver com cultura, é aquilo que eu falei, é o padrão, é todas aquelas características que a gente trouxe aqui, elas feitas sempre, constantemente, inclusive para agora. Dá um pause nesse podcast agora e vai lá no seu WhatsApp, no seu Instagram e olha as pessoas que você quer cultivar um relacionamento, manda uma mensagem, marca um café, enfim, algo nesse sentido para você continuar cultivando esse relacionamento. Por quê? Porque algum dia você vai colher ele. Seja uma experiência, uma boa risada, ou até mesmo um presente, uma parceria, que é o que nós temos, né? Nós somos parceiras, acima de qualquer coisa que nós temos uma parceria legal, genuína. Então, e nada disso foi intencional. Eu te conheci no evento que a gente fez lá na cidade, né? E em nenhum momento naquele evento eu falei, eu vou fazer esse evento porque eu quero atingir a Carol, eu quero que ela venha pra mim conversar com ela, pra ela se tornar minha cliente, Nunca. Muito pelo contrário, né? A gente se conheceu nesse evento, a gente ainda não se conhecia. Exato. E lá a gente criou uma relação, criamos o nosso contrato, né? Se tornamos parceiras de negócio. Vem outras parcerias por aí, inclusive uma viagem a negócios. Então, assim, caramba, né? Tudo isso porque foi cultivado o relacionamento. O que a gente fez? Eu te mandei uma mensagem e te esqueci? Não. Eu falei, Carol, por favor, venha no escritório, vamos conversar. Você foi, a gente ficou lá 2 horas. Bora tomar um café. Sei que você gosta. É isso. Né? Toquei aonde você tem mais prioridade, né? Que é sempre você gosta do contato, então foi algo que eu fiz. Você gosta do café mesmo, inclusive dá um pouquinho de despesa, foi algo que eu fiz. Só não pode deixar o galo aqui, né? O galo aqui não é bom. Pelo amor de Deus, quase morri. Mas é um investimento. A pessoa com uma leve intolerância à lactose insistindo na lactose. É sensacional. Teimosia. Carol, que legal. Bacana. Top, né? Show de bola. Quero que você, de novo, aquele desafio. Lembra do desafiozinho que tem todo o podcast? Você que é uma fanzaça do Up. Eu sei. Você sabe. Mas eu posso falar minhas palavras antes? Claro. Esse é o desafio? Claro. Eu achei que era o The Up já. Eu já tava... Achei calma, que você já... Não, esse ainda é o desafio. Não. Esse é o desafio. O desafio é você... Calma. Viu como eu assisto? O desafio é você trazer pra gente a definição de network em palavras-chave. Eu coloquei aqui autoconhecimento. Perfeito. Pra mim é o amadurecimento. Acho que se a gente puder explicar como o autoconhecimento é importante no relacionamento, é a parte do amadurecimento. É vocês conhecer e saber os pontos onde você precisa melhorar. Porque você não muda o mundo, você muda só você. O mundo dentro de ti que você muda. Pronto. A empatia, que daí volta lá no suco de laranja, que é o que o outro gostaria que fosse feito pra ele. Observar bastante para você conseguir identificar esse querer dele, né? Os desejos dele. E também ouvir. A empatia, para mim, é muito a parte que você ouve as outras pessoas. Perfeito. Assertividade. Vou definir com dizer o que tem que ser dito, com muita clareza e respeito. E também aproveitar essa assertividade em momentos onde você não tá no calor do momento. Eu acho que esperar um pouquinho, às vezes, para falar, de repente... Agora eu tô falando de relacionamento... Não, de todos também, porque às vezes no ambiente de trabalho, né? A gente perde uma oportunidade por falar demais. Faz a respiração da Jaqueline lá, do quadradinho. Uns quadradinhos e vamos lá. Fala com calma, clareza e respeito. Perfeito. A cordialidade, que é a gentileza e a simpatia. Acho que é o melhor jeito de definir a cordialidade. Maravilha. É você ser gentil com as pessoas. E ética, que são os princípios, os valores, as virtudes.
Show. Acredito que foram essas palavrinhas aqui que eu anotei. Se eu lembrar de mais alguma, eu falo. Manda nos comentários. Deixa nos comentários. É, isso aí. Deixe você aí nos comentários palavras que você acha que pode definir o relacionamento, o network e tudo mais. Isso aí. Legal? Bom, as minhas palavras são sinceridade. Eu acho que tem que haver sinceridade, né? Porque a sinceridade é o quê? É você ter... ela tá meio que casada ali com a intencionalidade, porque é você ser sincero nessa relação que você quer cultivar, né? No mundo empresarial, você precisa se aproximar, ter perto de você pessoas que realmente condizem com o seu propósito, senão não faz sentido, você está perdendo tempo. Você está cultivando, é a mesma coisa que você cultivar milho e falar assim, nossa, nasceu milho, eu queria trigo, né? Não vai dar certo. Então, você está cultivando algo que não tem nada a ver, não condiz com o seu objetivo, com o seu relacionamento. Então, sinceridade é o primeiro de tudo e você ser sincero com a pessoa com quem você está se relacionando. Não adianta você criar um personagem, querer ser uma pessoa que você não é, pra você chegar perto de pessoas e isso não é genuíno, isso é totalmente intencional e até pilantragem, assim, parte para um outro lado que é desonesto, né? E, obviamente, você não vai cultivar nada e você não vai colher nada desse relacionamento, desse contato. Então, sinceridade é uma das palavras que... Não se sustenta. Não se sustenta, tem que fazer sentido, né? Genuinidade, que é ser genuíno. O teu trava-língua chegou. É isso. É ser genuíno, porque, assim, tem que ter uma intencionalidade? Tem. Aonde que entra a intencionalidade? É no momento que você vai se doar pra alguém, você tem que se conectar dela da forma que ela gostaria de se conectar, e não da forma que você gostaria. Aí que entra a intencionalidade. Agora, a genuinidade é o quê? É você fazer algo pro outro, mas não esperando em troca. Por exemplo, como a gente já falou aqui anteriormente, a Carol está numa família que é uma família de nome em Colorado. Eu vou me aproximar da Carol, porque daí eu me aproximo de fulano, que daí eu me aproximo de ciclano e logo eu vou pro camarote. Né? Que daí eu vou conseguir... Agora a gente falou do camarote. Isso, que daí a gente vai abrir portas que... Não é... Aqui eu tô sendo também desonesta. Eu tô me aproximando já, esperando algo em troca. Agora, nós nos conhecemos no evento, tomamos um café junto, temos muito a aprender uma com a outra, vamos fazer uma consultoria, nossa, legal, vamos ser parceiras em tais projetos, vamos gravar um podcast junto, tudo isso foi genuíno. Amanhã ou depois, se a gente colher mais do que já estamos colhendo com essa parceria, foi porque teve genuinidade, tanto da tua parte quanto da minha. Então, isso também é algo que tem que fazer sentido no network. Senão, não tem o porquê você se relacionar com a pessoa se você já tem uma intenção de conseguir algo dessa pessoa. Não faça. É que daí acaba sendo, ao invés de estar desenvolvendo relacionamento, você está desenvolvendo ser interesseiro, né? É bem isso. E existe uma grande diferença aqui, na verdade. Existe uma diferença, porque querer construir um relacionamento com uma pessoa e ser interesseiro, existe uma diferença. Porque, de novo, por isso que existe a genuinidade. Porque você tem que fazer algo sem querer receber algo em troca. Apenas para ter essa pessoa na sua rede de contatos, né? É para isso que serve o network no mundo empresarial. Essa é a minha segunda palavra. A terceira palavra é doação. Porque não existe network sem doação. Eu preciso doar tempo, eu preciso doar, talvez, um produto, falar na linguagem assim, de presente com a pessoa, enfim, doar-se mesmo. Tem pessoas que gostam de ir até mim lá no escritório e elas gostam de conversar. Até brincaram comigo esses dias e falaram assim, você deveria ter se formado em psicologia. Eu falei, não, cara, mas aí é que tá, porque quando a pessoa... Isso é também uma estratégia de venda, porque quando a pessoa tá lá desabafando, ela fala 2, 3, às vezes até mais, problemas que ela enfrenta por conta daquele problema que eu resolvo. Então, é naquele ponto que eu vou depois também, né? Então, eu já bato em cima, porque é o momento que eu estou conhecendo a pessoa. É uma estratégia de venda, é o conhecimento do seu cliente, né? Tudo isso porque eu parei 1, 2, no seu caso, 5 horas e meia, e estou escutando a pessoa. Então, a doação é você doar o tempo, é você doar a escutatória, né? Como o Marcelo falou aqui no podcast, no segundo podcast. É você escutar, é você se doar e é você depois agir com a intencionalidade em cima disso, né? Do que você conheceu a pessoa a partir dessa doação. E daí, as 2 palavras finais são paciência e colheita. Por quê? Tem muita gente que fala assim, beleza, eu vou ser sincera, vou ser genuína, eu vou me doar. Mas eu quero já receber amanhã. Calma.
é aquilo do cultivo. Você precisa cultivar devagar. Quanto tempo, né, demora para nascer um trigo, um soja? Eu não sei. Mas eu imagino que tem que ficar fazendo algo ali todo dia para que aquilo dê certo, para que aquilo flui, né? Então, o relacionamento é a mesma forma. Você precisa ter paciência e cultivar ele sempre. Não digo todo dia, mas sempre, para que um dia ele flui, que daí é a última palavra, colheita. Para que um dia você colha disso. Cássio, o que você colhe de um relacionamento empresarial, de um relacionamento voltado para o meio empresarial, de um network? O que você colhe de um network? Pô, você colhe mais contatos. Porque pessoas se conectam com outras pessoas. Então, você vai conhecendo, vai aumentando cada vez mais a sua rede de contatos. Com certeza. Você colhe contratos, que é o que para muitos faz muito sentido, que é o dinheiro, o retorno. Você colhe parcerias, você colhe até mesmo presentes, se for o caso de alguém, da linguagem de alguém. Enfim, você colhe inúmeras coisas. Ou apenas pelo fato de falar assim, cara, a Jaqueline Furoni, a já Caroline Silveira Furoni é ainda a minha... não, hein? Ainda não. Logo, Gabriel é a minha cliente, é uma parceira, né? Mas alguma coisa você vai colher disso, mas é preciso ter paciência. Essas são as minhas palavras, então. Sinceridade, genuinidade, doação, paciência e colheita. Quando você ficou falando de paciência, eu lembrei de um senhor lá de São Joaquim, que ele sempre fala assim. Ele é todo zen, né? A palavra é a pá que lavra. A paciência é a ciência da paz. Ou seja, os dois conectam e tem tudo a ver com relacionamento também, certeza. Né? A conversa, o diálogo, é tudo. Então, você lavra ali e com a paciência... que é a ciência da paz, você colhe. Perfeito. Eu achei que... Lembrei disso e tinha que compartilhar aqui. Que bacana. Chico. Carol, é isso, cara. Que papo legal, hein? Mais umas 3 horas, então? Dá, né? Dá pra ficar aqui, mas... Acho que dá pra gente bater o recorde do nossos inspiradores lá, que é o Primocast. Foi o Primocast. 9 horas? Não, 6 horas. 6 horas e meia. Não, 9 horas foi o Vilela. Foi o Vilela, verdade. Foi o Vilela. 6 horas e meia eles pensou? fizeram. Eu acho que a gente poderia fazer 7. E eu assisti sem cansar. É que o assunto era bom de 6 horas e meia, né? Jesus. A maior e melhor história, né? Nossa Senhora. Show de bola. Então, vamos finalizar. Um prazer enorme ter você aqui, discutir esse assunto com você. Um assunto que você domina muito. E você domina tanto que você nem percebe, como eu disse, é automático. Então foi até uma surpresa quando você me convidou. Eu falei, ué. Eu brincava, zoava, me convida pro podcast. Quando veio o convite, eu fiquei muito lisonjeada. Ai, que legal. Eu fiquei muito feliz também de ter você aqui. Tem alguma coisa que você quer acrescentar pro público? Dicas? Alguma coisa? Fica à vontade. Fala pra tua câmera. Uma diquinha, então. Eu acho que um livro que fez muita diferença pra mim, no quesito de relacionamento, do poder do networking, de estar no lugar certo, na hora certa e estar pronto para atingir os seus objetivos e ir atrás do seu propósito, é um livro que se chama Dedique-se de Coração, do Howard Schultz, que ele foi o CEO da Starbucks por muito tempo. Então, fica a dica aí desse livro. O Eduardo vai colocar aqui. Legal. É isso, gente. Obrigada. Que bacana. Bom, eu tenho algumas dicas pra gente finalizar esse podcast. Dicas pra você que quer ser um empreendedor de sucesso, um profissional de sucesso aí na sua área, que é você se relacionar com pessoas que contribuem pro seu propósito. Então, a primeira dica, seja intencional com as pessoas. O que eu quero dizer é, se relacione com pessoas que vai te aproximar do teu propósito, senão não faz sentido. Você está perdendo o seu tempo e está perdendo o tempo também dessa pessoa que não faz sentido nenhum você estar se relacionando, tá? Então tenha, sim, uma rede de network, mas intencional. Intencional, o que eu quero dizer é com pessoas que contribuem de alguma forma para você alcançar os seus objetivos, tá? Segunda, busque ter conexões genuínas. Não faz sentido você, vou me aproximar do fulano de tal, porque o sobrenome dele é bom, porque ele tem dinheiro, porque ele conhece o ciclano. Não, você precisa
ter essa conexão genuína, senão também não faz sentido, senão você está partindo pro lado do interesse. E aí não é algo que faz sentido no network, faz sentido você ter na sua rede de relacionamentos. Beleza? É importante frisar que network não é moeda de troca. Na verdade, mas assim, não só toma lá da cá. Eu sou sua amiga se você for minha amiga. Eu te apresento fulano se você me apresentar ciclano. Né? Então tem que ter essa parte genuína para que depois vocês, nesses relacionamentos, consigam fluir e colher também coisas boas e que condiz com o seu propósito. E terceira e última dica, e não menos importante, entenda que primeiro você precisa servir a pessoa com quem você quer se relacionar. Se você não está disposto a servir, você não está disposto a se relacionar, e não perca seu tempo fazendo isso. Você precisa se doar, você precisa servir a pessoa para que você também seja servido. Beleza? E se eu puder acrescentar mais uma coisa aqui voltada para o mundo empresarial, é que a gente falou aqui bastante de relacionamentos, voltamos, né, Carol, para o relacionamento ali de todas as formas, não só empresarial, mas também de amizades, de parceiros, de conjugal, também falamos um pouco, mas o network é uma palavra totalmente empresarial, tá? Porque quando você olha para o mundo de negócio, o empresário, ele tem que ter relacionamento, ele tem que ter uma rede de contatos. Você pode olhar para os maiores empresários do Brasil hoje, e até mesmo do mundo, todos eles têm uma rede de contatos repletas. E agora, frisa nessa parte, a rede de contato deles é repleta de pessoas que também têm sucesso. Dificilmente você vai achar um grande empresário com uma rede de contatos que não faz sentido com o seu propósito, não faz sentido até mesmo com o seu estilo. Então, o network é um negócio totalmente empresarial e ele só funciona se tiver honra, se tiver intencionalidade, se tiver paciência, genuinidade, amadurecimento. Enfim, todas essas dicas você pode olhar para a tua vida hoje, aplicar ela na tua empresa e passar a ter relacionamentos diferentes e que vão contribuir para você atingir suas metas, seus objetivos, ir mais longe, ter sucesso. E tudo isso você só consegue se você tiver uma boa comunicação, uma boa imagem, uma boa mentalidade de sucesso e principalmente uma boa disciplina. Sabe o que você precisa? Assistir toda a temporada do podcast. Aí, ó. Ela faz o jabá dela. Eu faço. Faz o seu aí, vai, é a sua vez. Então, gente, logo estaremos de portas abertas em Colorado, um novo empreendimento, o Empório Caterina. Quem gosta de um vinhozinho, já fica a dica. Vai ter muitos produtos interessantes selecionados lá. E eu espero vocês conhecer o Empório Caterina. As suas redes sociais estão disponíveis aí embaixo e as pessoas podem te encontrar por lá, conversar com você, saber mais de vinho. Tem que colocar o do Empório, muito importante. Sim, também. Vamos colocar. A gente ainda não tá postando nada por enquanto, mas vamos começar, inclusive, com a viagem. É isso aí. Vai ter uns spoilers. Vai ter bastante coisa legal. Carol, novamente, obrigado muito por ter aceito esse convite. Eu fico imensamente feliz. E quero que você saiba que, de verdade, foi um dos relacionamentos mais genuínos, assim, que eu tive. Que massa. Que eu tive, não, que eu tenho, né? Não acabou. Tem muita coisa pela frente, Oxi, muita parceria. Tá me matando já? Que isso. Obrigado. Vamos pro último desafio? Bora. Câmera à nossa sei. Frente? Você Eu já sei, sabe. Então, por só favor, conta aí, só conta. Só faça. Você conta, vamos eu? lá? Isso, eu? por favor. 1, 2, 3. Deu up! Valeu!